Gente, tudo bem? De última hora decidimos filmar. Parte da família está fora, não consegue, está com pós-Covid. E infelizmente só a minha sobrinha vai ser filmada. E é isso. Então eu estou aqui como anfitrião. Bem-vindos aí de volta às lives, né? Hoje a 42ª roda de conversa. A nossa convidada é minha ilustre sobrinha e afilhada, Gabriela Caribé de Macedo Soares. E eu vou dar só uma apresentação rápida. Em 1999 tivemos um pequeno susto. O pai dela decidiu aos 17 engravidar. Ela e a Carol, a mãe dela, né? E como eu decidi hoje dizer que, assim, somos uma família bastante antiga, os Macedo Soares, e dos muitos erros que fizemos ao longo dos séculos, eu diria que esse é o melhor erro que fizemos. Então, com grande prazer, minha mais querida sobrinha, afilhada, sempre foi muito querida, e eu quis aproveitar que ela está passando pelo Brasil uma temporada para expor ela, deixá-la constrangida e a gente se divertir batendo um papo, e porque muitos dos meus amigos também não tiveram chance de conhecer a Gabi direito, né? Não adulta, pelo menos, né? Desde pequena ela jogava aqui com a gente, então assim, muitos dos nossos amigos lembram dela como uma menina sapeca de 7, 8 anos. Então é isso, sem mais delongas, Gabi, 42ª roda de conversa. Aí. Obrigada. Gabi, à vontade se apresenta, dá um background. Bom, meu nome, como ele falou, é Gabriela, mas todo mundo me chama de Gabi. Acho que se alguém me gritar Gabriela, eu vou achar que tá brigando comigo. Eu venho de uma família bem diferente, eu diria. Tenho uma quantidade de pessoas que me criaram, não é pai, mãe, sempre foi todos os tios e tias e avós, todo mundo. Tive muito privilégio por isso também, porque todo mundo sempre deu opinião, sempre me deu dicas, sempre me ajudou muito. Mas eu não posso dizer que tive uma família tradicional, nunca. Morei no Brasil até os 17. Também tive minhas aventuras com escolas e milhares de escolas. Eu decidi que gostei tanto de ensino médio que fiz 3. Sou uma das raras pessoas que realmente gostou muito do ensino médio. Comecei o ensino médio no Olimpo, em Brasília. Decidi que não queria fazer aquilo. Voltei para o início do ensino médio na escola francesa, porque decidi que queria ficar fluente em francês. No meio do caminho, de novo, falei, queria começar de novo, né? Fui para o Canadá e comecei o sistema canadense de ensino médio. Finalmente me formei, juro, gente, tenho um diploma. Esse foi difícil, esse foi um pouquinho mais complicado que o normal. E hoje estudo ciência política, mas especificamente segurança internacional e diplomacia, e faço de lado sociolinguística francesa. Sociolinguística francês? Sim. Então, peço desculpas, eu já não sei mais qual Como é o francês? Como é que a gente fala em francês? A sociolinguistique française. Francês, né? Menos. Então aí eu já não sei como é que é em português. Estou no meu último ano, para graduar no ano que vem. Amém. Esse foi rápido. Esse só quis fazer uma vez. E tive a grande chance de poder trabalhar em alguns lugares bem legais, desde que mudei para o Canadá. Tive oportunidades únicas de participar em conferências e viver o mundo de ativismo, que é uma coisa que eu cresci com mulheres fortes. Então, o feminismo para mim, desde muito pequena, era algo que não era nada especial ou diferente, era o meu dia a dia e era parte de mim. Então, tive a chance de poder trabalhar com isso com muita força e conseguir seguir trabalhando com isso até hoje, de uma forma que eu tenho muito carinho, que eu amo muito, que é poder estar trabalhando direto com organizações internacionais e estar trabalhando com legisladores nessa área. O que mais? Então vamos lá do começo. Quais são as suas primeiras lembranças? Minhas primeiras lembranças. Aquela lembrança pra mim. Primeiras lembranças. Nossa, isso aí foi longe, hein?
Acho que uma que mais me contam foi a nossa primeira reunião de família, quando eu já estava um pouquinho maior, eu tinha o quê? 4? Acho que 4 ou 5. E foi toda a família Macedo Soares para Búzios. E Você foi desmamada aquele dia, né? Ih, não, então foi muito menor que isso. Assim eu espero, né? Coitada da minha mãe. Sua mãe ficou aqui e desmamou você. Foi. Essa é uma das viagens que mais me contam, que eu, assim, super sapeca e pude realmente curtir família, conhecer todo mundo. Depois disso, pra mim é muito rotina que eu lembro, né? Eu tinha a rotina porque eram muitas pessoas me criando, eu sempre tive várias casas. Que eu sempre falava que todas as casas eram minhas. Né? Qual a sua casa? Eu falava, qual delas você gostaria de saber? Né? Então, durante a semana eu estava com os meus pais e minha avó materna. Final de semana eu passava com a minha avó paterna, Marli, e com o meu avô Zé Antônio. E aí era sempre sábado, a gente ia pro clube, passava o dia inteiro no clube. Só comia porcaria, piscina, tudo que eu queria. Né, vovó? E domingo, acordava cedo, ia no açougue, ia no La Palma, na Asa Norte, com meu avô, fazia macarrão fresco. Era o dia inteiro fazendo coisa com ele, que era, pra mim, sempre foi uma delícia. E foi quando eu realmente ganhei gosto por cozinhar, que hoje em dia vem tudo muito dele. Vamos focar nas línguas. Você fala 4 idiomas bem, 2 mais ou menos, né? É. Quando é que você começou a ter interesse em línguas, assim, que você lembra? Eu fui obrigada, né? Assim, no início eu detestava, então eu comecei a fazer línguas aos 8. O Sigma tinha aberto aulas extras no período da tarde, que podia fazer, era opcional. E meus pais decidiram colocar no espanhol e inglês. Eu detestava, odiava aquilo, porque todo mundo, né, saía, ia fazer esporte, ia pra casa dormir, fazia o que queria. E eu tinha 2 horas de línguas. 4 vezes por semana, né? 2 dias por semana pra cada um. Detestava, mas eles falaram, você não tem opção. Ninguém tem opção aqui. Como minha família gosta de falar muito, não somos uma democracia, é uma ditadura. Então, mandou, faz. E no meio do caminho, eu já estava fazendo há muitos anos, comecei a criar gosto. Aí, comecei a criar gosto também por ler. Eu, aos 12 anos, eu descobri. Tudo começou com um namorado da minha mãe, um namorado antigo da minha mãe, me deu a série dos Jogos Vorazes, aos 12. E eu li em 3 dias. Todos os livros. E eu falei pra minha mãe, eu quero mais livro. Aí ela me contou uma série inteira do meu filme favorito. Não lembro agora. Minha Vida é um Filme. Que era uma série de 7 livros. Que eu li em uma semana. Quero mais. Ela me comprou a série dos Instrumentos Mortais. Quero mais. E eu comecei a isso. E chegou um momento que eu comecei a ficar sem paciência para a tradução sair dos livros. Então eu comecei a procurar os livros originais e comecei a ler em outras línguas, porque as traduções saíram mais rápido. E fui pegando gosto. Pegando vocabulário, pegando gosto, querendo aprender mais, querendo saber mais. E aos 14, eu virei e falei, eu quero aprender francês. Que veio muito de qual é uma outra língua latina que eu posso aprender. Pensei em fazer italiano, não achei muita graça. Peço desculpa a qualquer pessoa que se sentiu ofendida por isso. De modo algum. O francês é muito legal. Eu não achei nenhuma graça, porque pra mim eu escutava, eu achava tão parecido com o espanhol que eu pensei, não acho tão interessante. O francês me parecia divertido, diferente. Falei, quero aprender francês. Entrei para Aliança Francesa, fiz um semestre e chegou meu aniversário de 15 anos. Meus pais vieram pra mim e falaram, eu não vou fazer uma festa, porque eu não vou gastar o dinheiro de uma viagem e um dia para outras pessoas curtirem. Mas você pode escolher uma viagem. Falei, tá. Todos os meus amigos iam pra Disney. Meu pai virou pra mim e falou, você não vai pra Disney. Aí ele falou, por que você não faz um intercâmbio pra França durante suas férias? Aí pesquisamos, não sei o que, achei um curso de 4 semanas em Paris, numa universidade. E só, então bora, vai.
Me mandaram, eram das 7 da manhã até 2 da tarde eu tinha aula de francês, e das 2 às 11 era visitando Paris inteira, fazendo museu, tudo, incrível, absolutamente incrível. E eu que fui sabendo o mais básico do básico do básico de francês, eu sabia um bonjour, comment ça va, né, jambon, fromage, acabou. É, exatamente. Eu sabia isso e acabou, não sabia mais nada. Voltei, cheguei na Aliança Francesa e eu falei, primeira semana de aula pro nível seguinte, eu falei, isso tá muito fácil. Posso fazer uma prova de nivelamento? Eu tava no sistema que é A1, A2, A3, depois B1, B2, C1, C2. Aí eu fiz a prova de nivelamento e eles me passaram pro B2. Aí eu continuei fazendo aula. Em 2016, na verdade. Então, só rapidinho. Então, a imersão lá na França é que disparou alguma coisa? Questão de sobrevivência, né? Ah. Foi completamente questão de sobrevivência. Você foi com... Completamente questão de sobrevivência. Porque eu não sabia nada e os instrutores falavam, se vira. Eu lembro que começou a faltar Wi-Fi e eu tive que comprar um chip. E o cara não falava inglês. E eu tentando explicar pra ele que eu precisava de um chip para tantos dias e não sei o que, e como funciona, e como é que eu faço recarga. E aí você tinha que ligar pra recarga, eu só falava francês. Eu não tinha Google Tradutor, né? Não tinha nem internet pra isso. Então ficava eu com o dicionário, que eu levei. Bonjour. SIM card. 30 giga. 30 jours. Tentando fazer alguma coisa, mas eu... Era básico assim, é? Eu fiz 6 meses de francês de cursinho. Eles me ensinaram cores. Mas o francês agora é o seu idioma favorito, é o que você trabalha mais, né? É. Hoje em dia, porque assim, pra mim, francês foi a língua que eu escolhi. Isso eu falo pra todo mundo. Eu tenho uma paixão pelo francês porque foi a língua que eu escolhi. O espanhol, o inglês, meus pais me colocaram, eu também gosto muito, mas o francês foi escolha minha e foi muito, eu me esforcei muito pra manter. Hoje em dia é a língua que eu mais uso e é o que eu mais boto em peso de um trabalho, seja como governo, etc. Eu realmente boto ênfase de que eu prefiro que seja em francês. Por quê? O que você gostou tanto do francês? O francês tem um aspecto cultural que é parecido com o português, né? Tipo, ele é muito rico no que você fala, tem muita história por trás. E o francês também é uma das poucas línguas que a gramática, por exemplo, é muito pura. E é uma gramática que nunca mudou, né? E é uma gramática que vem do latim, mas é um link direto com o latim. Que pra mim é super interessante, porque boa parte do latim tem seu significado em coisas úteis, né? Tem seu significado em ações do dia a dia de momentos históricos, né? Boa parte deles você pode traçar palavras a coisas que pessoas fizeram. Então, pra mim, isso é muito incrível e eu sou muito apaixonada por esse assunto, porque o francês tem essa riqueza no seu vocabulário, esse peso, que eu acho simplesmente fantástico. Uma pergunta da Giana, a faculdade é em francês? A minha faculdade, eu tenho a sorte de ser bilíngue. Então, boa parte dela, hoje, por minha escolha, é em francês. Mas eu ainda tenho aulas em inglês. Mas, por escolha minha, eu escolho, na maioria das vezes, aulas em francês. Então, eu faço ciência política em francês, eu faço relações internacionais em francês. Eu tenho uma pergunta. Um colega que não pôde estar aqui, ele comentou que francês, para ele, foi muito difícil no início. E chegou um momento que ele achou que não sabia nada de francês. Passou 6 meses e ele falou, ok, agora eu entendo tudo de francês. Isso aconteceu com você também? Então, pra mim, eu não tive tanto esse momento por causa das 4 semanas na França. Que eu fui do nada pra tudo muito rápido, porque eu botei muita pressão. Então, assim, eu só escutava músicas em francês, eu só lia, tentava ler em francês. Eu assistia filmes, eu colocava dublado em francês com legenda em inglês, ou legenda em português. Então, eu tentei fazer uma imersão total.
Então, pra mim, isso aconteceu logo quando eu cheguei na França. Eu falei, caraca, eu tô completamente perdida aqui. Eu não sei nem onde eu tô, onde eu vou, né? Completamente perdida. Mas depois, pra mim, isso não aconteceu pra mim, mas eu conheço muitas pessoas. Que é isso, aquele momento que nada fica. Que é muito pela pronúncia. Pequeno interlúdio aqui, só voltando rapidinho. A fase que ela estava começando a ler, 10, 11, 12, a mãe dela ficou desesperada. Basicamente, ela estava lendo 100 livros por ano, sim, mais ou menos cada 3 dias ela matava um livro, e a mãe dela estava tendo problema financeiro de ficar comprando tanto livro. E aí a gente arranjou uns livros eletrônicos, pegando todos os livros que a gente tinha aqui, e essa é uma fase bem interessante, que ela começou a se tornar uma aluna muito melhor por isso, né? E o mais incrível, ela leu Harry Potter todo, francês, inglês e em português, né? Então, E espanhol também. E espanhol também, então 4, ele já viu. Então tinha que jogar livro assim, era um desespero. Você dava 2 livros, 2 semanas depois, cadê mais? E a mãe dela desesperada. Aí a gente começou a passar livro eletrônico. Então... Mas, em minha defesa, minha mãe tentando me incentivar, minha mãe e meu pai, tinham virado pra mim e falado: você pode ter limite em tudo, mas livros você nunca vai ter limite. Isso mudou em questão de 1 ano. Porque eu ia na livraria Cultura e eu fazia uma pilha desse tamanho cada 2 semanas. Aí minha mãe virou e falou, ok, não. Vamos Vamos. repensar. Muita calma nessa hora. Vamos. Filho, eu quero te dar uma boa educação, mas eu quero continuar viva pra isso, entendeu? Eu quero poder comer, assim. Exatamente. Deixa eu te dar um limite. A Elisa Borges falou, a Gabi leu livros para ela, para mim e para todos. Por ela, por mim e por todos. Em que momento você realmente acha que você se tornou uma aluna melhor? Que você realmente começou a se aplicar mais? Eu vou falar que assim, eu sempre tive, porque a minha avó tem doutorado. Minha avó é um estereótipo de acadêmico. Minha avó, se você deixar, ela faz 3 doutorados só pela diversão da coisa. Só porque adoro. Então eu sempre tive isso dela, ela sempre fez muita pressão para eu estudar muito. Mas eu criei paixão por estudar mesmo. Eu sinto que foi pelos 13, quando eu mudei para o Olímpico. Que eu tinha prova toda semana, simulado toda semana, eu entrei num ciclo de estudo muito, muito forte, que, assim, muitos não gostam, mas eu comecei a gostar. E isso vinha também muito da leitura. Eu não tenho problema nenhum, eu leio todos os dias e continuo desse jeito até hoje. Então, eu diria que aos 13 foi realmente que eu criei paixão por estudar e que gostava mesmo. Claro que tinha, assim, matemática eu nunca gostei, detestava, era minha pior matéria, achava um saco. E assim, matemática também foi uma luta, porque meu pai não sabia fazer as coisas simples. E meu pai era a pessoa que me ajudava com matemática. Então, por exemplo, eu tinha dificuldade em fazer regra de 3. Meu pai pegava os livros de cálculo 3 dele e me ensinava com cálculo 3. Então, todos os meus professores de matemática me deixavam passar e dar uma nota, porque eles sabiam que eu não... Sabe? Eu conseguia entender cálculo 3, mas se você me botava na regra de 3, eu falava, mas isso não faz sentido. Né? Então, eu fazia tutorial, eu fazia todas as outras coisas, mas o simples, não. Bom, Gabi, inglês, francês, espanhol e português. Isso. São as suas, né? E você falou outras 2 línguas que falam mais ou menos. Que o seu... Eu tô no processo de aprender alemão e mandarim. Muito bem. O mandarim tá Mandarim ruim. eu agora eu travei, porque mandarim você faz em algumas etapas. Então, a primeira coisa que você aprende no mandarim é o pinyin, que é basicamente eles têm uma latinização dos caracteres. Aí você aprende os caracteres a partir disso. Você começa a relacionar um com o outro. Que é feito para as pessoas que não entendem, você não consegue adivinhar ainda o que o caractere pode dizer. Depois de um tempo você aprende o caractere e você começa a conseguir ler coisas básicas. E você começa a aprender os tons.
No mandarim são 5 tons. Você tem o primeiro tom, que é um tom mais neutro. Ele é contínuo, então, por exemplo, Má seria o tom neutro. Você tem o segundo tom, Ma, que é subindo. Você tem o terceiro tom, Ma, que aí ele já é desce, depois sobe. E depois você tem o quarto tom, que é Ma. E aí o quinto tom é o que eles chamam de tom neutro de verdade, que na verdade em teoria não é um tom, mas os chineses vão ter vários argumentos sobre o assunto. Eu não vou entrar, porque não estudei o suficiente ainda. Sou um feto, literalmente, que é quando você está fazendo passado, presente e futuro. Que é outra complicação, não existe. E qual o som? Ele é literalmente igual ao primeiro, mas depende do que está na frente dele. Do contexto, né? Não é nem o contexto, é o que está na frente, literalmente. Para que Se simplificar? fosse, Isso pode se fosse o complicar. contexto, era mais fácil. É o que está na frente ou o que está atrás. Caramba. Porque para que facilitar se você pode dificultar? É exatamente o que eu ia falar. Fazer o quê? E eu te fazer uma pergunta sobre educação, ensino médio principalmente, né? Como é que você viu a diferença dessa questão do ensino médio no Brasil, ensino médio lá no Canadá, prós, contras, como é que foi essa tua experiência? O que você viu para as outras pessoas também que já estavam lá? Eu vou falar. A pergunta foi sobre ensino médio, comparação entre. Já que eu fiz 3, né? Eu vou falar que foi triste pra mim ver o quão ruim o ensino médio é aqui. O sistema do MEC, o sistema de ensino, foi realmente, no início pra mim, foi chocante. Porque eu saí da escola brasileira para a escola francesa, que é o sistema do BAC. E o sistema do BAC, seu primeiro ano você tem que fazer tudo, igual no Brasil. A partir do segundo e terceiro, você pode escolher qual área você está indo mais ou menos. Então você pode escolher literatura e filosofia, pode escolher ciências sociais e econômicas, pode escolher científico. E dali você começa a realmente especializar. Então assim, eu fiz muito estatística, probabilidade, coisas que são muito mais voltadas para a área que eu queria fazer do que meus amigos que foram fazer trigonometria. E assim, existe também um conceito de que você tem que aprender coisas que são úteis, que eu acho que é muito diferente. Então assim, não existe decoreba, porque eles, e assim, eu tive professores, porque eu tinha um sistema brasileiro, eu tentava decorar coisas. Os meus professores viravam pra mim e falavam, você não tem que decorar, porque decorar você não tá aprendendo nada. Você tá só cuspindo o que eu tô te falando. E eu quero que você aprenda e leve algo pra sua vida depois. E isso pra mim era um baque, né? Porque ele ficava tipo, você tem que aprender, eu não quero que você decore, eu não quero que você faça uma musiquinha. Que absurdo. Né? É completamente diferente. E assim, também um cuidado do aluno, né? Assim, não existe competitividade. Que isso também foi um baque pra mim. Eu cheguei e você não tá competindo com ninguém. Porque, e aí vem um quesito de ensino da França, que pra mim é incrível, todo mundo entra na faculdade. No seu primeiro ano você é reavaliado para ver se você está fazendo um match com aquela universidade. Se você está naquele nível, se você está dando conta. Porque eles têm isso também, da questão de você dar conta. Eles não querem colocar ninguém em sofrimento. Tanto que eu entrando foi um problema grande para eles, porque eles achavam que eu ia estar sofrendo ou tendo que fazer demais para conseguir acompanhar. Porque eu não tinha nível de francês, óbvio. Eu estava tendo que fazer geografia, história, física, química, tudo em francês e eu não tinha um nível de francês nem perto. Então, para eles tem muito isso de cultural, de eles não querem que o aluno esteja sofrendo ou ralando. Não, você tem que estar aprendendo, você tem que ter um ambiente de aprendizado saudável. Isso é o mais básico deles. E assim, passam para tudo. Eles têm uma visão mais humanitária Muito. sobre a pessoa. Você Sim. pode dizer assim. Muito mais. Muito mais. Eles se preocupam com
com o bem-estar do aluno. Com que você está se adaptando à universidade de uma forma humanitária. Sim. A Jana perguntou aqui, no Canadá onde? Perdi o começo. Ah, E falou universidade também. sim, eu estou estudando em Vancouver, na Simon Fraser University, SFU. Eu sei, sei lá como outra coisa. Eu procurei a camiseta. Eu pedi pra ela uma camiseta do SFU e faz um puta sucesso. Vem cá, mas lá você tá, tipo assim, igual a sigla ou tá conseguindo dar conta? Só pra saber. Não, tô dando conta. Até agora deu bom. Já falou a sigla pra algum amigo lá ou não? O que Então, significa? eu expliquei. Até porque, assim, os meus amigos mesmo do Brasil, eles morrem de rir, né? Desde que eu aceitei e entrei pra universidade, eles todos me mandando mensagem, tipo, amiga, pergunta, é isso mesmo ou é piada? É isso mesmo. Pelo menos você não tá se formando na Cornell University. Ah, é. Se você pensar na sigla também é ruim, né? O seu poderia ser pior, isso mesmo. Aí, ó, positividade. O lado bom da coisa. Pois é. Tem que exemplificar aqui. Só pra. Nossa, Aqui, ó. Adorei a sigla. Eu falei, eu quero uma sigla, eu quero uma camiseta da sua universidade. É da Nike. Ninguém leu do jeito correto. Assim, Nike é o menor dos problemas dessa camisa. Só comentando. Falando ainda é da Nike a camisa. Ou pior, né? Você pode ainda colocar os dois. SFU, just do it. Também é ruim. Eu vou ver Foi boa, foi boa. Aí eu ganhei palmas para piadas do tiozão. Quem falou isso? O André. É, ok. O André tem envergadura moral pra falar isso pra mim. Prerrogativa. Tem né? prerrogativa. Mas os que falam inglês leem shut the fuck up, entendeu? Pode ser. Tá terrível. É porque falta o T, né? No inglês falta o T, então sem o T tá tudo bem. Mas vamos lá, o que mais de diferença entre os ensinos aí? Eu sinto que é muito isso. Então, assim, por exemplo, eu lembro que algo que pra mim foi muito impactante, que eu, na verdade, sofri. Esse eu sofri mesmo. Educação física no Olimpo, eu podia escolher não ir pra estudar. Eu nem precisava ir, eles me davam 10. Assim, eu nem ia. Nos 3 anos que eu estive no Olimpo, eu não pisei na quadra. Nunca fui. Eu nem conhecia o professor de educação física. Porque eles falavam, se você está estudando é mais importante. Na escola francesa, não. Eu tinha 3 horas de educação física, que era natação, salto em altura, escalada, corrida. E assim, tinha prova. Que você tinha que falar, eu vou nadar não sei quantos metros em tantos segundos, ou 1 minuto, o que foi. Se você não fazia, Reprovado. você reprovava. Não, eu Além de sou ter que salvar, né? E aí eu também tive que fazer um curso de salvamento no mar. Olha que delícia. Não. Agora eu entendi a sigla, ó. Foi nesse momento Foi que ela nesse sacou. momento. Foi ali. Eu digo isso porque não que seja divertido. Não, é importante pra vida. Isso. É obrigatório em todas as escolas francesas do mundo inteiro. É obrigatório você fazer isso. Você tem que tirar. Se não souber nada, reprova. É, Ai. aí você tem que aprender a nadar. Mas eu sou. Você tem que tirar uma pessoa, um manequim de 45 quilos debaixo d'água, subir, nadar 500 metros com ele, fazer ressuscitação. 500 metros? 5 vezes, todo francês é um salva-vida em potencial, né? Você vê, aqui existe uma prova de bombeiro chamada Bombeiro Durão, onde você tem que arrastar no chão, obviamente, né, não é na água, um corpo de 45 quilos durante algo em torno de 200 a 300 metros. Ela teve que nadar 500 metros, ela é melhor do que um bombeiro brasileiro, sacou? Não, eu reprovei no caso. Essa eu reprovei. Ela é pior do que um bombeiro. Porque toda vez, aí você tá lá, né, sofrendo, você tira lá o boneco, não sei o que, você tem que, inclusive, segurar o boneco de um jeito específico.
Aí toda vez eu chegava no final, ela se segurou errado. Ou então a cara do boneco tava pra água, né? Duas vezes eu reprovei porque eu tava tão cansada. É o Eu famoso. só coloquei pra cima e saí nadando. É o famoso meme, calma, respira. E tá a mãe com a criança assim. Não, e o pior é, eles não te avisam no meio. Eles fazem você nadar uns 500 metros, aí você chega no final e a professora fala, não, você reprovou. O cara tava na água o tempo todo. O boneco podia balançar quando estivesse afogando. Pelo Agora eu menos lembro que é uma prova high-tech também. Impressionante. Você tá matando ele! E eu lembro que aquilo ali foi sofrido. E eu assim, implorando meus pais, por favor, me dá um passe pra eu matar a educação física. Tipo, me tira disso aqui. Nossa, aquilo ali foi penoso. Eu acho que essa, na verdade, foi a única parte da escola francesa que eu não gostei, era a educação física. Pensa só, você poderia. Eu não sei se isso é possível, tá? Parece engraçado, mas é uma pergunta séria, eu juro. Se você tiver algum tipo de deficiência ou comorbidade física, ainda assim você tem que executar alguma educação física ou aí você. Eles fazem atividades modificadas. Eu, na verdade, eu tinha asma. Melhor eu tinha asma, ainda apresentei. Ela falou, não, mas passeio é bom pra você. Eles não aceitaram preguiça como comorbidade. Não. Se aceitasse, eu tinha dado. Mas não, eu apresentei como asma. Ela falou, não, isso vai ser ótimo pra você. Melhor ainda, né? Eu falei, nossa, que bom. Tava querendo bem isso. É que a Gabi é campeã de sono longo. Dorme 14 horas, se deixar. Hoje em dia não mais. 13h30. Não, pior que nem isso. Gabi, Triste. você falou do processo do BAC lá, né? Do bacalaureado. Você se prepara, depois do primeiro ano você se especializa, você vai entrar na faculdade e eles vão analisar, é como se fosse o nosso Enem hoje, só que ele é um pouco mais direcionado, não é isso? Isso. Conta um pouquinho pra gente como é que funciona esse processo do bacalaureado. Então, o BAC, como funciona é o seguinte, são 3 anos igual ao nosso ensino médio normal, e aí os seus últimos 2 anos você está se preparando para fazer o BAC. O BAC é completamente subjetivo, então você tem temas. Então, para cada aula sua, por exemplo, eu estou fazendo economia. Então, você tinha temas, você podia falar de socialização, você podia falar de movimentos econômicos, você tinha temas grandes que você fazia uma dissertação. Era isso, todas as provas eram assim, até para matemática. Então, você podia falar de um teorema matemático, é completamente subjetivo, é você botando o que você aprendeu e a sua visão do que você aprendeu no papel. Então, não é uma prova que você tem certo ou errado, no fundo. É como você apresenta o seu ponto de vista. Então, Muito mais difícil, né? Você não pode... na verdade, não. É mais fácil. Você não tem que estar decorando 3 anos, né? Não tem que decorar nada. Você tem que ser criativa e... Mas Mas ao tem mesmo um tempo, como é aspecto que tenso, você que é assim, avalia? que ela estava falando da parte social, por exemplo, política, economia. Quando você vai apresentar um assunto que ele tem esse aspecto social, político, psicológico, você pode botar muito mais a sua visão, porque é uma questão interativa. Só que quando você entra na questão da matemática, eu acho que é isso que a Mari está falando, você imagina, por exemplo, você tem que pegar uma base de exatas e você tem que mostrar a sua visão em cima daquilo sem sair dos fundamentos. Mas E aí assim, tem suas complica. diferenças também. Porque, por exemplo, física é um laboratório. Você tem que apresentar um laboratório de física. Pode ser ótica, pode ser o que for. Eles te dão tudo. E você tem que apresentar. Química é a mesma coisa. Geologia, mesma coisa. São todos laboratórios que você apresenta. Na escola brasileira não tem laboratório. Não. Não tem nem dinheiro, vai ter laboratórios. Mas é verdade. Foi mal. Gente, mas as O particulares Olímpico, tem. gente, não Mas- tem que laboratório. As particulares Para passar no Então, vestibular, assim, hein? O Olímpico não tinha laboratório. Então, por exemplo, aula de física na escola francesa é sempre no laboratório. E assim, eu ainda lembro, né? O professor só chega, te dá o material e fala, faz isso, 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 isso. Eu lembro, ele ensinou a tabela periódica. Ele deu todos os componentes, você vai misturando um com o outro e você vai aprendendo qual é a massa de cada um com experimentos. Mas ele te explica no final. Ele fala, vai fazendo isso aí. Vai misturando, vai colocando. Todas as minhas aulas eram só laboratório. Ótica, eu lembro. Eu sofri tanto fazendo ótica no sistema brasileiro.
Aí chegou, Pode voltar com o ensino médio. aí chegou o professor me ensinando ótica e ele me deu uma lente convexa e qual é a outra? Côncava. Que você aprende imediatamente. Você olhou aquilo, a luz reflete desse jeito, ele te dá um laser, a lente, você aprende imediatamente. Você não precisa ficar vendo aquela imagem ridícula, né? Aquele desenho ridículo. que a pessoa fazia. Gabi, se a Marina estivesse aqui, ela ia estar indignada agora, porque a maior raiva que ela tem no ensino médio é que ela fala, eu estou aprendendo um monte de coisa e cortaram todos os laboratórios. O que aconteceu no Brasil? Não sei como é que foi lá com a pandemia. Aqui a gente teve um problema sério que mesmo as escolas que tinham laboratório e universidades, a gente teve um cerceamento dessa atividade por conta da pandemia. Né? Então, assim, está se retomando agora, foi muito bom quando você falou da questão da especialização das áreas de conhecimento no ensino médio, porque o novo ensino médio, meu filho agora, o Rafa, mais novo, ele já entrou no primeiro ano. No novo ensino médio, as escolas estão forçando essa questão da especialização. Então ele já está vendo, ele está focando na área de exatas, ele já está vendo derivada, está vendo integral na parte de matemática, ele já está no primeiro ano. Quero voltar. Ou Ele quer fazer ensino médio de novo. É o novo ensino médio. Ele Gente, eu quero Passar voltar. vestibular. Ele fez o primeiro ano dele todo, ele fizeram toda essa parte, por exemplo, ele fez um laboratório de balística, né? Eu ficava brincando, ele está aprendendo a ser candidato desde o primeiro ano de ensino médio. Então, por que foi a pergunta da experiência? Porque, no teu caso, a parte política e social, como é que isso, vamos dizer assim, ligou na tua cabeça a importância de você se ligar no que estava acontecendo no mundo e nessa questão da participação na política e na sociedade? Eu vou falar que a escola francesa me abriu muito mais do que eu olhei. Na escola francesa, eles ensinaram como funciona o sistema político brasileiro. Coisa que a escola brasileira não faz. Eu não tinha ideia. Coisa que nem o político sabe. E assim, eles têm também uma Eu preciso visão trabalhar, mas eu tô falando sério, gente. de democracia participativa muito mais forte. Então eles te ensinam como é votar. O que é o seu voto? O que significa? E é obrigatório. Todo mundo faz essa aula. Então assim, isso pra mim me abriu todo mundo. Fora que a França, sendo muito mais de esquerda, liberal, eles têm visões de mundo diferentes que eles apresentam para todo mundo. E apresentam os dois lados. Então, assim, minha aula de política, ele vai da teoria até o exemplo real do mundo inteiro. Né? Então, assim, não é história, porque no Brasil, né, eu vi história do Brasil acho que 7 vezes no sistema brasileiro, talvez mais. Seria Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Na escola francesa eu fiz história da América Latina, então história do Chile, Argentina, México, Guatemala, Nicarágua. Fiz história da França e da Europa. E como eu estava me especializando na área, a gente ainda foi a fundo em América do Norte, em outras áreas que foi muito mais mundial. Mas isso aí também já foi pela minha especialização. Gabi, aqui quando a gente aprende história, basicamente eles contam a história do que aconteceu e qual foi a repercussão. Mas em nenhum momento eles linkam isso com, ou pelo menos eu acho que isso é falho, né? Assim, até faz, mas é pouco. Eles não linkam isso com os movimentos políticos e a necessidade de você aprender aquilo, tipo, como se fosse uma moral da história, né? Tipo assim, você ouve sobre a Guerra dos Farrapos, das Farroupilhas, perdão, você sabe sobre a guerra que a gente teve, internacional, você sabe um monte de coisa, mas em nenhum momento eles falam, olha, esse tipo de movimento político não só sucedeu A, B ou C problemas, como se ele tivesse sido diferente, poderia ter sucedido outras análises. Ou seja, ele não contextualiza aquilo para você, mostrando a importância da história. Isso a França faz muito. É isso que eu ia perguntar. Principalmente por causa do fascismo e nazismo. É isso que eu ia perguntar. Para eles é muito forte e é algo que, assim, é muito preto no branco. E eles mostram também, por exemplo, eu assisti na escola aquele filme, como é que é? A Onda? The Way. Eu assisti na escola. Alemão. Muito bom esse filme. Que eles literalmente falam, é muito fácil você cair nessa corrente de pensamento.
é algo muito simples, é um pulo muito pequeno. E eles deixam isso muito nítido e claro. E eles mostram que tem outros movimentos da América Latina, né, a Revolução Vermelha, que teve em toda a América Latina. Eles fazem questão de mostrar isso. Até porque, para eles, estudo de história é prevenção de guerras. É isso para eles. E aí me vem uma segunda pergunta. Considerando que você ainda está lá e passou todo o governo Bolsonaro lá, qual é a opinião da França com relação ao que ocorre no Brasil com relação ao governo Bolsonaro? Eu sei que é uma pergunta muito capciosa, eu já peço desculpa de antemão, mas é uma questão de ideia de ter visão sobre visão externa sobre o assunto. Mas é uma pergunta interessante. Obrigado, eu me esforço. Então, eu vou dizer que eu não sei falar sobre tudo, mas assim, a visão... Eu posso dar uma visão da área de ciência política, do que eu estudo e do que vem vindo as pesquisas. E sem levar a parte pessoal que o Guedes chamou a mulher do Macron de feia, né? Mas assim, vamos lá. Isso, na América Latina toda, o que acontece é o seguinte, já é esperado uma vinda muito forte da direita, na América Latina toda. Porque o fato a América Latina não passou por uma democratização social. Democracia foi imposta aqui. Não foi, assim, teve seus movimentos democráticos, mas não foi da mesma forma que a maior parte dos países virou democracia. Foi muito mais uma pressão americana e externa de virar uma democracia do que qualquer outra coisa. Então, isso acontece que as pessoas não têm mentalidade de democracia. Então, a direita tem muita facilidade de entrar nesses lugares porque ela responde coisas complexas com respostas simples. E geralmente extremistas, nesse caso. Independente. São respostas simples. São respostas simples, são fáceis de entender e são fáceis de resolver. Esse é o maior ponto. Por que seu curso são duas coisas? É um major e um minor, como nos Estados Unidos? Sim. Ou... Então, meu curso, o que eu faço um major em segurança internacional e eu faço um minor em diplomacia e eu faço um outro minor em sociolinguística. Ok. Isso foi escolha sua, não são combinações necessárias. Não. Ok. Nunca, assim, o meu programa, porque ele é bilíngue, ele me força a pegar aulas de francês. Eu tenho que pegar algumas matérias de francês no departamento de francês. E eu falei, eu já tô aqui gastando crédito, por que não? Né? Já paguei, já fiz, já gastei meu tempo, por que não? E eu acabei me apaixonando pela sociolinguística, que pra mim é fascinante, é o estudo de como as pessoas usam a língua. E, por exemplo, eu estudo de sotaque, de como você pronuncia palavras, de como criam preconceitos contra sotaques e formas de falar, uso de vocabulário. Então eu estudo muito, por exemplo, o uso vocal, que vem muito, que é genético, mas ao mesmo tempo também vem muito dos professores. E tem estudo de como crianças mudam as cordas vocais para se assimilar ao professor, ou figura de autoridade. Então, para mim, sempre foi fascinante. Eu comecei até, eu falei, nossa, gente, coisa interessante, né? Legal. E, principalmente, para mim era muito interessante o francês, porque o francês existe a coisa do québécois e o francês da França. Ou então o francês africano e o francês da França. Né? Tem um racismo linguístico, né? Tem um racismo linguístico muito forte, que é, surpreendentemente, um tanto mútuo. E, para mim, era muito interessante da perspectiva português do Brasil, português de Portugal. Que a gente não tem, assim, existem as brincadeiras, mas no fundo não tem um racismo do mesmo nível que você vê no francês. Claro que existe, óbvio, que, né, nunca vai deixar de ter, mas pra mim, algo tão gritante foi muito diferente pra mim. Assim, eu lembro quando eu estava indo pro Canadá, e meus amigos de escola francesa, a primeira coisa que eles estavam falando, pelo amor de Deus, não pegue um sotaque québécois. Não comece a falar igual québécois.
Mas era só quebecois falar francês que resolvia o problema. Nossa, né? Foi ele que falou, hein? Se tiver qualquer um dos meus amigos aqui, você sabe que eu não falo essas coisas. Gabi, Você só pensa. quando você estava relatando sobre o ensino francês, a sua perspectiva sobre a história e política, você estava falando da sua graduação ou você estava falando do ensino que você Ensino teve aqui no médio. Brasil, do ensino médio, né? Minha Mas graduação você fez o ensino médio no Canadá também. também Não foi em francês. foi em francês. Foi em francês, Foi. tá. Mas eu fiz o sistema canadense, Aham. que é muito parecido com o francês. Tem pequenas diferenças que são muito culturais, então você tem que fazer estudo indígena, tem que fazer... Eles adicionam certas coisas, mas ao mesmo tempo eles na verdade deixam mais. Você pode escolher quase tudo. Uhum. Então eu fiz o diploma de ensino médio que eles chamam de diploma de línguas. Então eles me deixaram fazer estudo avançado de português, estudo avançado de espanhol, inglês e francês. Aí eu fiz literatura, inglês e francês. E fiz também literatura e espanhol. Então eu praticamente só estudava língua Uhum. e história. Mas Você fez letras no ensino médio? Mas você fez lá em Vancouver, você não Sim. morava em Montreal, Quebec? Não. Eu fiz em Vancouver. Entendi. Gabi, eu não sei se já fizeram essa pergunta para você aqui, Essa que eu cheguei um duas pouquinho vezes. atrasado, mas você sentiu ou sofreu de algum preconceito étnico pelo fato de você ser latina, pelo fato de você ser brasileira lá? Ou você não sentiu isso? Foi só, assim, no máximo, os mais velhos? Como é que é? Eu vou falar que pra mim, eu tive no início. Porque eu cheguei na minha escola, primeiro eu não cheguei no momento bom. Eu cheguei nos últimos 3 meses do segundo ano. Eu fiz meu segundo ano todo em 3 meses. Então, eu cheguei já no final, assim, né, todo mundo já se conhecia. E eu fui pra uma escola pequena, porque eu fui pra uma escola francesa em Vancouver, que é a minoria. Da minoria. Minha escola inteira, que era assim, do terceiro ano até o maternal, tinha 400 pessoas. Sim, desse nível de pequeno. Então todo mundo se conhece desde muito pequeno. E eu só brotei, né? No início eu não senti quase nada, porque eu estava tão ocupada, fazendo tanta coisa. Mas no próximo ano eu percebi. Porque assim, a questão do bullying é muito forte. Lá? No Canadá, que vem dos Estados Unidos, é muito cultural dos Estados Unidos. Eu não sofri tanto porque eu não tinha paciência. Porque eu sentava com a pessoa e falava qual é o seu problema. Eu lembro que eu cheguei em casa, eu virei pro meu pai e falei, eu acho que alguém tentou fazer bullying comigo hoje, mas eu tô meio confusa. E você não deixou, você botou um limite, pronto. Porque eu virei e falei, galera, eu tô meio com tempo limitado, sabe? Não tenho muito tempo pra isso. Tem muito livro pra ler, gente. Eu tenho muita coisa pra fazer, tipo, não tenho tempo. Ó, tem 2 perguntas de Ana aqui. Ela quer ouvir mais um pouco sobre preconceito linguístico, mas do ponto de vista dos quebecois. E também ela quer saber se você tem colegas africanos francófonos. Tá, vou responder a segunda primeiro, que é mais rápida. Tenho muitos, porque acabei tendo sorte que eles todos estudam comigo. É muito raro você encontrar, principalmente em Vancouver, porque já tem poucos francófonos. 2, tem muito poucos negros. É raro você encontrar um negro. E 3, a população africana, quando imigra para o Canadá, eles acabam indo para pontos que são iguais aos ucranianos, eles fazem vilas mesmo, que eles todos se fecham muito, são normalmente comunidades muito fechadas, que ficam, você tem uma nos arredores de Montreal, cidade do Quebec, você tem também perto de Toronto. Então são cidades grandes que são cidades próximas, no entorno, que têm essas comunidades muito fortes. Em Vancouver eu tive a sorte de conhecer vários, que são pessoas maravilhosas e gosto muito deles. Mas é raro, não são muitos. Questão do preconceito do Quebec com a França. O maior problema que eles têm é que eles acreditam que a França não protege o francês. Essa questão do protecionismo é muito, muito forte no Quebec, porque durante a colonização inglesa, eles proibiram falar francês. E para eles foi muito assim, impactante, mataram pessoas. Então tem um trauma geracional que realmente passou para os descendentes, e eles todos têm isso muito
Por exemplo, vou dar um exemplo, a placa de carro do Quebec, todas as placas de carro do país, cada província tem uma frase que simboliza. Então, por exemplo, British Columbia, que é BC, que é Vancouver, Beautiful British Columbia. The Country of Sunsets. Quebec só tem duas palavras. Je souviens, que é eu me lembro. Eu me lembro. Que para eles é extremamente forte. E o fato do Quebec, da França, pegar muito empréstimo em inglês. Né? Usar, por exemplo, até o uso do weekend, que na França eles usam para falar fim de semana. Eles traduzem tudo. Tudo. No Quebec. No Quebec eles traduzem tudo. O KFC teve que ser mudado para PFK. Poulet frite planté. Porque eles não aceitam, assim. E para eles é um problema. Na França é assim. Não é do mesmo nível. Não. Depois perto. que eu escutei que Harry Potter era um personagem de livro e filme, eu falei, eles traduzem tudo. Não, mas isso não é tradução, é só porque eles não falam H. Porque o H é mudo. Então eles falam, eles não conseguem falar Harry Potter. Eles falam Harry Potter. Mas é o mesmo nome. Harry Potter. É. House. É house. É porque eles não conseguem. O H é praticamente sempre mudo. Tem Em pouquíssimas Portugal eles não opções. falam H também. Ou não. Muito doido. Então, isso pra eles é muito. Não, mas na França tem muito t-shirt, weekend. Eles fazem muito empréstimo. Na Muito França. empréstimo. Na França. No Quebec não. Gabi, uma Quebec, curiosidade nada. sobre tradução de Harry Potter, já que você leu em 50 línguas. 30, É. você sabe que tem a frase no segundo livro, que é a revelação, 20 anos depois, não é mais spoiler, né, gente? Não, pô. Que é o Tom Riddle dizendo, eu sou o Voldemort, né? E eles tiveram cuidado de, em diversas traduções, inventar uma frase em cada idioma que coubesse o nome do personagem naquele idioma, né? Então a frase em espanhol é uma, a frase em inglês é outra, a frase em português é outra, para dar o anagrama das letras lá e caber no nome do Voldemort. Mas eles fazem aquelas destruições, né? Que você dá vontade de chorar Thiago em vez de James. Não, mas em português é Thiago mesmo. É estranho. Qual é a melhor tradução do Harry Potter, então? Essa é a pergunta que não quer calar. Eu vou falar que eu acabo que eu gosto muito do português, que foi a primeira que eu li. É a que eu mais, né? É a primeira memória que eu tenho. Mas a do inglês, eu sinto que você consegue pegar muito mais referências culturais que vêm, né? Que do português não passa. Não passa. Então, assim, de cultura inglesa mesmo. Que no português eles não traduziram, ou então que. Né? Passa por Para cima. traduzir Harry Potter, deixa de ser o cabeludinho maconheiro, né? Harry Potter, é isso mesmo. Muito boa. Que horrorosa é essa, cara? Meu Deus do céu. Quem falou mesmo que eu tinha a piada do tiozão? É Só o André. você- André, ó, meu post, né? Essa é de tiozão, essa é muito o João tiozão. Lucas tá pior aqui, viu? Jana, a frase é nós lembramos. Como é que é em francês? Je souviens. É, pena que esqueceram o francês, mas enfim. Vamos lá. Que mais? Que outras diferenças culturais que você sentiu? Brasil, Canadá, especificamente. Eu vou falar que, pra mim, uma coisa também é a questão de ser a simpatia, né? Ser muito polite. Nossa, é. Polido, Lá educado, tudo, né? O cara, educado. pra respirar, ele pede desculpa. Lá, né? Tudo é obrigada, tudo é por favor, Tudo é desculpa. tudo é desculpa. Tanto que, por lei, você pedir desculpa não quer dizer que você é culpado. Inclusive- No ônibus você agradece o motorista. E se você não agradece, a pessoa chora feio. Qual que é a crise de identidade, vamos dizer assim? Como a cultura em inglês é muito forte dos Estados Unidos, a gente sabe, inclusive, da quantidade de atores canadenses que vão para os Estados Unidos e tem essa influência muito grande. Em que lugar ali que fica, não, isso aqui é essencialmente canadense? Eu vou falar que a gente tem muito a parte cultural, guardas. que é do, né? A gente Do brinca rock. com o Obrigado. rock, mas isso é mesmo. É igual o brasileiro é com futebol, Ah, lá é rock. eles são com rock. Sim.
Eles quebram o carro. Posso... Mas você entendeu o que, por exemplo, o Canadá tem o quê? 20, 30 milhões de habitantes no país? 37, tá? Ah, desculpa. Quase a população de São Paulo, por favor. Espalhada eles são- em algo maior do que o Brasil, mas tudo Eles bem. são vizinhos do país que morar tem aqui. 10 vezes mais gente que ele. A quantidade de influência cultural que os Estados Unidos têm no mundo e é inevitável ser uma sombra, né? Por isso que eu tô falando, onde é que reside a coisa? Não, nós somos autenticamente canadenses. Onde é que tá a diferença? Eu vou falar que é muito nas nossas expressões, jeito de viver. Você consegue reconhecer um canadense pela forma como ele trata os outros. 2, pela forma, suas metas de vida. Você fala com qualquer canadense, a meta de vida dele não é ser successful. É ter uma casa boa, é poder viver bem. É isso. O americano quer ser milionário. O sonho americano é ser American milionário. Dream, né? No Canadá isso não existe. Eles querem ter casa própria, quer casar, ter filhos, Fica talvez. sossegado. Fazer o churrasco deles na neve. Qualidade de vida. Exatamente. É isso, né? Tem muito feriado, né? É muito E eles influência então europeia. feriado. Sim, a gente tem muita influência europeia. Quanto que o canadense é europeu versus norte-americano tem? Você consegue medir isso? Eu diria que eles são muito mais norte-americanos que europeus. A gente tem muitos ideais europeus, isso eu vou falar aqui de longe, se reconhece muito fácil, mas a gente é muito mais norte-americano, assim, tipo, de cultura, de você gosta de consumir coisas, né, você não pode falar nada, o canadense gosta de consumir, comprar, né, que o europeu não é tanto. Eu diria que questão de línguas, Europa e Canadá não se compara. Porque Europa, você fala 4 línguas é o mínimo, né? Você pisca, você tem 30 que falam. No Canadá, você fala inglês e francês já é... É muito bom. Visualmente, você reconhece um americano? Sim. É pelo jeito de andar ou sim. isso também não influencia? É totalmente diferente. Eu vou falar que, na verdade, assim, você vê um americano andando na rua, você reconhece. Porque eles... Tô tentando usar uma palavra que não seja criativa. Ela tá muito canadense. Tá querendo dizer que eles são pede desengonçados. Pode falar Não, que é eu isso. vou falar que é muito assim, questão de roupa. Então, assim, você vê, americano tem uma coisa muito mais próxima do chinês de mostrar marcas. O canadense não. O canadense, você vai com qualidade. O canadense adora marcas que você vai comprar, por exemplo, Blundstones. É a marca mais famosa do Canadá. É a bota que você não faz o que você quiser, aquela bota vai durar 100 anos. Ela vai viver mais que você. É o que eles gostam. chama? Blundstones, é aquela que eu tenho. Então, casaco de neve, todas essas coisas, eles gostam de coisas que tenham qualidade e durabilidade. Não necessariamente a marca. Então, você vê muito um americano pelas roupas. Se tá cheio de marca, é americano ou estrangeiro. Só um segundo, a gente volta aí para essa diferença. A Juliana está perguntando, conta das bolsas de estudo para a faculdade, porque as faculdades não são gratuitas, são públicas, mas não gratuitas. Como é que é isso? Então, como funciona? As universidades lá são ou privadas ou parcialmente públicas. O que significa parcialmente públicas? O governo canadense paga parte do valor da faculdade para domésticos. Então, são residentes permanentes, refugiados e canadenses. Então, ela sai de 30 mil ao ano a 6 de um internacional doméstico. Mas eles dão... $1.000. Dólares canadenses. Entendeu? Bolsas eles dão muitas. Porque o que acontece é o seguinte, eles têm que cobrar, isso é uma batalha que o Canadá meio que desistiu de continuar fazendo. Eles perceberam que o dinheiro que eles estavam investindo em tentar fazer universidades serem gratuitas, eles podem passar diretamente para os alunos que realmente querem estudar e querem fazer a universidade. Fazer universidade no Canadá para os canadenses é muito raro. Como eu falei, minha escola era muito pequena. A minha turma, que é a maior turma da minha escola, que graduou, éramos 52. 12, contando comigo, foram para a universidade.
Uau! Mas lá um curso técnico também você consegue viver numa qualidade de vida razoável, Assim, né? um carpinteiro provavelmente vai fazer mais dinheiro que eu vou fazer tendo mestrado e doutorado. Pedreiro, então, nossa senhora, pedreiro é o mais rico. Então, assim, vive como carteiro, pintor, e são Vive felizes. bem. Mas isso é o que você está falando da visão da felicidade, né? Sucesso. A felicidade, ela não está ligada necessariamente a você ter uma questão de subir status. Posso até fazer uma análise muito crua aqui, até comparando a questão que você falou do americano com o canadense. Mas fica parecendo para mim assim, o canadense, ele incorporou o espírito do colono raiz. O que é o colono raiz? Eu não vim aqui para explorar. Eu vim para essa terra para eu ter uma nova chance de vida e conseguir ter uma vida feliz com o que eu consegui aqui. Não necessariamente significa que eu preciso ter um status para olhar acima dos outros e estar acima de uma certa camada social, né? Enquanto que o americano, ele tem muito aquela questão do sonho americano, que é eu vou ter sucesso e vou alçar pessoas a ter sucesso. Se eu não fizer isso, eu não me sinto feliz com isso, né? Então, quando você fala assim, o carpinteiro provavelmente vai ganhar mais dinheiro, mas mesmo que ele não ganhasse dinheiro, se ele se mantivesse com aquilo, então, e isso linka muito com a importância de quem está fazendo trabalho social, né? E aí, chegando inclusive nos trabalhos que você desenvolve lá, porque assim, é desenvolver um trabalho pela paixão, não necessariamente porque você vai conseguir alçar sucesso e conseguir alçar financeiramente um certo status lá fazendo aquilo que você faz. Né? Não, e tanto que assim, é muito comum as pessoas recomeçarem. Depois que começa a trabalhar uma certa época e percebe que não é a paixão, volta para a universidade, faz outra coisa, vai para um curso técnico, vai virar carteiro. Lá tem muita essa cultura de, tipo, você ser infeliz no trabalho não é algo... Não existe. Tipo, tá errado se você tá infeliz no seu trabalho. Como é que se entra na universidade? Então, a universidade lá segue muito padrão europeu e americano. Então, você tem que mandar suas notas, mas o mais importante mesmo são suas cartas de recomendação, que são de professores, de pessoas que você trabalhou, pode ser até de amigos, né, com quem você teve relação muito longa. E você tem que fazer uma carta de interesse. Eu vou fazer uma tradução muito porca aqui, né? Que mostra, por que você quer ir para essa universidade? 2, por que você quer fazer, o que você está aplicando para esse curso específico? E 3, o que você acha que você vai fazer com isso? O que isso vai te dar para a sua vida futura? E aí... Notas, as notas são avaliadas? São, mas é muito pouco. Então, assim, minhas notas foram avaliadas porque eu recebi crédito da universidade pelo que a gente tinha feito. Né? Então, porque eu fiz matemática, fiz biologia, essas coisas, eles me deram crédito para requisitos, né? Já na universidade. Então, por exemplo, eu ganhei 1 ano de créditos porque eu fiz ensino médio avançado. Mas, no fundo, as suas notas não têm um impacto tão grande quanto as outras coisas. Aí, certas universidades pedem outras coisas, que eles pedem uma redação, além da carta de interesse, que é, né, qualquer assunto que eles escolham. Então, por exemplo, você tem faculdades que são específicas para certas coisas, eles vão te fazer uma pergunta, tipo, sobre o meio político, vão te dar um artigo de jornal e faz uma análise desse artigo de jornal, o que está acontecendo e tal. Então, vai muito de uma para outra, mas a base mesmo é isso. Aí, depois disso, algumas pedem entrevista, dependendo da sua situação. Então, se você fez uma carta de interesse, você está explicando um pouco de por que você tem notas muito baixas, ou você está numa situação mais complicada, você tem entrevistas. Mas, no fundo, é esse o processo. Suas notas, no fim, são o que menos importa. O que mais importa são suas cartas de recomendação e a carta de interesse. Você está com uma bolsa de quantos %? Eu hoje tenho a sorte porque eu estou fazendo um programa em francês, então eu recebo bolsa do governo para estudar em francês, porque eu estou em situação de linguística minoritária. Então eu recebo como quase cota, não sei se seria isso. E eu recebo também porque eu estou fazendo num ramo que ninguém vai, e que
alguém tem que fazer o trabalho, né? Ninguém faz isso. Então, por exemplo, eu comecei numa turma de 30, hoje nós somos 7. As pessoas vão desistindo. E vão para outros cursos. Então sai para outro curso, ou então não dá conta, ou Vai para outro. vai sair para outro rumo. Então, um deles foi para escola de culinária, por exemplo. Ah, não, isso aqui não é minha paixão, não. Foi para escola de culinária, tô fazendo. Porque não se identificam, né? Então, assim, tem muito incentivo do governo no meu programa específico, porque 100% dos alunos que graduam vão trabalhar para o governo federal. E sempre são poucos. Mas você não falou a porcentagem. Eu normalmente tenho entre 50% e 75%. Mas os canadenses sentiram que há uma certa preguiça de estudar algo mais difícil? Eu vou falar que não é preguiça, é realmente falta de interesse, eu acho. Eles acham que é aquela dificuldade, né? Tipo, entrar, estudar, fazer TCC, tudo. E no fundo, você não tem certeza que você quer fazer aquilo mesmo. Gabi, e com relação à acessibilidade, assim, fazer amigos lá? Porque a gente tem aquela impressão de que países frios tendem a ter pessoas frias. Por mais que eles sejam muito educados, isso também, essa barreira existe ou não tanto? Eu vou falar que em cidades pequenas não existe. Vancouver é um caso à parte. Vancouver é mais difícil pelo fato que é conhecido por ser uma cidade transitória. Então, é onde muitos imigrantes vêm e vão embora pouco tempo depois. É onde muita gente vem para fazer intercâmbio. É onde muita gente vem só para estudar. Então, o canadense em si vê como não vale a pena, porque essa pessoa vai embora daqui a pouco. Né? Mas o minuto que você mostra que você está lá para ficar é outra história. Eles são friendly mesmo, então. São muito amigáveis. Mas assim, você não vai ter um amigo mesmo. Aquela pessoa sobregrada, tipo assim, amigaço, depois que ela tiver meio que a certeza que você tá lá pra ficar. Né? Porque realmente, sim, a maior parte da população tá lá só pra quicar aqui e pra ir pro outro canto. E nas outras cidades canadenses é diferente isso de fazer amigos? Sim. Eu vejo isso com meus amigos que já se mudaram para outros lugares. É muito diferente. Principalmente cidade pequena. Bom, cidade pequena. Qualquer cidade que não seja Toronto, Montreal, né, as que a gente conhece, é uma cidade pequena, mas não é tão pequena assim. Vancouver não é uma cidade pequena. É uma cidade média. Muito espalhado também, né? Gabi, você aplicou só para essa universidade? Você tinha uma meta de ir para essa universidade? Não. Não? Essa universidade era o meu plano E. Ah, é? Eu fui aceita para quase todas as universidades que eu apliquei. Só não fui aceita para uma, que foi a Sciences Po. E eu apliquei para universidades. Meu plano era estudar na França. Eu só tinha aplicado para universidades na França e na Inglaterra. Não apliquei para lugar nenhum. Ah, é? Meu pai, de última hora, conversou comigo e me convenceu a aplicar para 2 universidades em Vancouver. Falou, só pra... Por que não? E aí você viu, era assim, eu apliquei só pra tentar, né, escutar, não sei o quê. Chegou fevereiro de 2019, eu comecei a ser aceita, fui aceita, eu não sabia mais o que fazer, porque eu percebi que eu tinha que escolher. Eu esqueci que tinha esse detalhe. E aí, eu fui aceita para esse programa específico que se chama Coorte Francesa. Programa da Coorte Francesa, na SFU. Que eu não sabia nada sobre o assunto. Nada. Eu só sabia que era a área de relações internacionais, para área de governo. E eu apliquei e foi. Não sabia nada. E eu fui aceita e eles me chamaram para o Open House. E meu pai virou para mim e falou, você não decidiu nada ainda. Vai. Eu cheguei lá na universidade, e eles falaram, parabéns, vocês foram os 30 escolhidos desse ano, para entrarem nesse programa. Começou a explicar que o governo investe milhões de dólares por ano naquele programa, porque 100% vão estar empregados, a gente tem um foco na área internacional, na área de segurança, nossos antigos alunos trabalharam nisso. Então eu tô assim, né? Tipo, eu apliquei pro quê mesmo, galera? O que eu tô fazendo? Se for, né? Não, eles assim. E eu não sabia nada.
Que aí, por que vocês foram aceitos nesse programa que é competitivo? A universidade arca com 25% do curso, automaticamente. Vocês têm direito a seus próprios professores, então os professores são só do meu programa. Os meus professores me conhecem todos pessoalmente. Eu tenho ajudantes, corretores que são só pra gente. Temos eventos só pra gente. Eles linkam você com o governo. Você tem estágios com o governo que são só pra gente, com a universidade. Então, assim, eu sentei lá e eu fiquei... Seu pai foi junto ou não? Não, eu fui sozinha. Eu tava falando, ai que saco, lá vou eu. E a universidade em cima da montanha, né? Lá vou eu. Fazer essa viagem, só pra esse open house que meu pai tá me enchendo o saco. Aí eu cheguei lá e eu... Nossa, Se encontrou. que massa. Não, a universidade, gente, eu fui lá esse ano, né? Foi. E visitei um espetáculo. Uma coisa inacreditável. Aí eu cheguei lá, né? Aí sentou a advisor, conselheira, que tem uma conselheira para cada aluno. Ela sentou na minha frente e falou, eu li sua redação, não sei o que, eu já vi que você tem uma ideia de fazer isso e tal. Tem aqui proposta de aulas para você que você pode fazer. E eu, tipo assim, a mulher sabia tudo que eu queria fazer. E eu assim... Ela sabia mais de você do que você mesma. Porque ela já estava direcionando, né? Que assim, ela, né? não é Muito legal. nem compara com outras universidades. Nunca na vida, né? Não existe. Tem que ser só mais um, né? Um número pra jogar são lá. números. Ainda mais no São censo da números. Inglaterra. É engraçado porque ela tem uma amiga. Deu match. Fez E uma aí? amiga aqui na. Mas o que foi Fala aí, mãe. cereja do bolo foi que esse programa você fazia um sanduíche. Então, 2 anos na SFU e 2 anos em outra universidade. E quando você aplica, você já escolhe a universidade. E eu tinha escolhido o Sciences-Po. Sciences-Po é Na Foi que França. você na não... França. Que eu não fui aceita sozinha. Ela sentou comigo e falou, você já foi aceita. E eu... Aí já tinha Vancouver, tinha Sciences-Po, eu falei, tá, onde eu assino mesmo? Eu quero entrar agora. Pô, aquelas aulas de história que a gente escolheu junto, meu Deus, cada aula massa, cara. Morri de inveja. Você trabalhou, né, com a senadora McFadden. McFadden. Esqueci que é PH, é com E. McFadden. Como é que foi esse trabalho? O Leb me contou uma história sobre um certo aplicativo do Rio de Janeiro que você mostrou para ela, que ela ficou um pouco chocada. Eu queria muito que você contasse um pouco sobre isso. Eu vou falar que meu trabalho com a senadora realmente foi um negócio muito... 2019 foi um ano muito louco pra mim. Me apareceu muito do nada. Eu participei de uma simulação da ONU, feita pelo governo, e foi uma das primeiras em francês, que era literalmente em francês, e aí apareceu no jornal e tal, e eles me entrevistaram, porque eu ganhei o prêmio de simulação. Me entrevistaram. E uma semana depois, a equipe da senadora entrou em contato comigo para perguntar se eu gostaria de participar da conferência Women Deliver, que é uma conferência internacional que acontece a cada 3 anos sobre feminismo. A ideia é só atingir todos os goals da ONU de feminismo, né? Igualdade de pagamento, tudo isso. Eu falei, bora. E aí eu fiquei sendo sombra dela por uma semana no evento inteiro, me emprestaram para outros, eu literalmente fui jogada ali no meio. Você era a famosa estagiária. Eu era a famosa estagiária. Fui emprestada pra cá, fui emprestada pra lá. E ela, por algum motivo, gostou muito de mim. E falou, você quer vir trabalhar comigo? E a equipe dela toda é a galera graduada. E eu começo a universidade em setembro. Isso era maio. Ela falou, não, venha. E ela me contratou como conselheira da juventude. Então, tudo que envolvia jovens passava por mim. Mas você não recebia nada. Não Dinheiro não, nada. era Eu sou só a famosa voluntária. voluntário, A gente estagiário. ganhou uma ótima experiência. Trabalho. Não, sim, essa currículo. aí realmente eu fui paga em experiência. Essa eu concordo que foi bacana. Valeu a pena. Valeu.
Então eu trabalhava com a parte de criação de legislação, trabalhei com a parte também de divulgação, comunicação. Ela era uma senadora de Manitoba. Manitoba tem uma grande dificuldade porque é um território muito extenso, uma população muito pequena. E comunicação com essa população é muito difícil. Então a gente tinha que usar muito, né, redes sociais, internet, essas coisas. Mas eu também trabalhei muito com isso. Mas o meu maior foco com ela mesmo foi a proposta de lei dela de diminuir o voto de 18 anos para 16. Que foi meu maior foco durante o meu primeiro ano com ela. Que foi realmente tentar... eu fazia workshops, então ensinando a importância de votar, como funciona o sistema canadense, qual é a diferença de um voto a mais e um voto a menos. Basicamente era o que eu fazia. E pleiteando, né, tentando achar apoio no Senado. Vou mencionar aqui, o Senado lá é vitalício, é como se fosse o STF, eles não são eleitos. Então, tem a diferença também que os projetos normalmente levam muitos anos, então eles têm essa... A visão do longo prazo. A visão do longo prazo. Então, Política de Estado no governo. Exatamente. Então, isso foi um dos maiores projetos que eu trabalhei com ela. Depois disso, eu saí dessa área e eu fui trabalhar com a área de LGBTQ+. Que aí eu fui emprestada da senadora pro senador René, que é um senador do Quebec. Que eu fui trabalhar com ele na política de criminalização da terapia de conversão para jovens LGBT. Criminalização? Ou a descriminalização? Uma criminalização. A criminalização. É terapia de Terapia conversão. virar crime. Isso. Nossa, eu pensei exatamente o oposto. Não, Também. É terapia para não fazer, para não transformar eles em héteros. Não, para não tentar. Não porque tentar fazer, não, é proibir terapia de conversão. No Brasil isso já foi feito. E isso é proibido aqui? isso é interessante, porque mexe muito com a minha área, né? Eu sou endocrinologista. E nós somos intensamente envolvidos em questões em que os pacientes nos procuram em determinados momentos justamente para fazer conversão de gênero. E existe já uma lei específica para isso, determinando a partir de que idade isso pode ser feito e Não, quais mas são os aí- critérios. aí- Isso que eu queria chegar. Como que é visto isso lá? Aí pra gente já é diferente. Aham. Porque o que eu tô falando de terapia de conversão são aqueles campos em que você manda, campos religiosos, que você manda seus filhos. Pode ser gay. entendi. É a cura gay. Seria a cura. Então não é que eles são contra Pray você the gay fazer a away. conversão Não. hormonal Não. de quem Não, é se por aí. sente. É proteção mesmo. Ah, porque entendi. no Agora Canadá, entendi. realmente em áreas rurais, a tentar transformar menores de idade É você em héteros, tentar converter uma pessoa que se sente de outro, né? Existe, Não se exatamente. identifica com o seu gênero de Exatamente. nascimento, de tentar converter ela psicologicamente, que ela tem que se identificar com Orientação, aquele gênero. orientação sexual. Sim, não. E tem muito completamente. isso, né? Mas aí o que foi a maior parte Agora dessa entendi. lei é a proibição de mandar menores para fora do país para fazer isso. Entendi. Então, como era da área da juventude, eu fui chamada para participar. Em termos de qualidade de vida. O quanto que você trabalhava direto com a senadora? O quanto que ela realmente, você aprendeu diretamente com ela? Eu vou falar que depois dos meus primeiros 3 meses que eu estava treinando com os outros assessores, eu semanalmente falava com ela umas 3 vezes por semana. E a história do aplicativo? Conta um pouquinho sobre isso. Então, foi uma das conversas, eu já estava com ela fazia um bom tempo, né? E eu sou a única que é de fora, que não é canadense. Que era do time, né? E eu não era nem canadense. Então eu sou residente permanente. E ela veio me perguntar, né? Tipo, ai, como é que é o Brasil, não sei o quê. E ela foi me perguntar de questão de segurança, né? Porque é o que eu tô me graduando, então ela foi pedir minha opinião. Eu falei, a questão de segurança no Brasil não se compara com aqui, de forma alguma. E eu fui mencionar pra ela que tinha um aplicativo do Rio de Janeiro pra você ver onde tem um tiroteio.
Inclusive, eu fiquei sabendo desse aplicativo essa semana no podcast. Eu não sabia, não. É um estouro lá. Desculpa o trocadilho. É o Waze do... De tiroteio. Do tiroteio. Então, só para falar a história mais completa, na aula mostraram que tinha 55 homicídios por ano Não, na não foi British nem Columbia. isso. A polícia de Vancouver veio fazer uma apresentação na minha escola sobre violência de gangues e tal, não sei o quê. E eles estavam notando muito, que estava muito ruim em Vancouver, e eu tava assim, né, tipo... Tô vendo não. Tá ótimo. Tô achando ótimo. Eu ando pra todo canto, ando sozinho de ônibus. Você jura? Aí ele soltou que, tipo assim, isso foi uma apresentação final de novembro, que tinha chegado a o número 55 de homicídios do ano, no final de novembro. Isso é uma péssima segunda-feira no Rio de Janeiro. Assim. Dia 1º às 3 da manhã já deu. Então, e eles, assim, falando que foi horrível e assustador e que tá ficando muito ruim a situação, e eu assim, né? Mas 55 no mês? No ano? Não, eu fiquei até confusa, né? E meus amigos todos, ué, Que foi? por que você tá confusa, cara? Eu, tipo, explicativo. E eu contei essa história pra senadora. Aí a senadora não acreditou. Ela achou que eu tava brincando no aplicativo. Eu mostrei pra ela. Ela falou, como as pessoas vivem com isso? A gente já tá tentando descobrir também, senadora. A gente também tá tentando. Mas assim, era muito curioso, porque de vez em quando ela me mandava mensagem, né? Sabe que é verdade? Que as coisas que aparecem dentro do Brasil são muito vagas e assim, é super subjetiva, né? Super ultra subjetiva. Ela me mandava, isso é verdade? Eu, Então. meu Deus. Vocês são primatas. Quase isso. Mas eu tive muita sorte, porque ela, assim, ela é uma das poucas senadoras, todos os assessores dela têm menos de 30, praticamente toda a equipe dela tem menos de 30. Ela tem poucas pessoas com mais de 30 na equipe dela. E ela tem quantos? Ela agora tá com 67. E ela vai ser uma grande referência no trabalho. E assim, serviço ela público, né? ela sempre fala, e isso pra mim eu acho muito incrível da maior parte dos senadores, são muitos que são assim, que é, eu entendo que eu não tenho mais a mesma visão de mundo. E o que eu tô fazendo é a longo prazo, é o impacto daqui a 20 anos. Daqui a 20 anos são vocês, não sou eu, que tenho que lidar com as consequências. Então assim, qualquer coisa que ela faz, inclusive votos, ela sempre foi pedindo nossa opinião de o que você acha que vai ser o impacto para você e seus filhos. Porque senadora é vitalício. Então, você consegue fazer um impacto muito mais longo, só que esse impacto mais longo quer dizer que não vai fazer nada com ela. É muito fácil você só deixar passar. Ela sempre fez questão de não. Então, assim, eu tenho um grande respeito por ela por esse motivo. E assim, no Senado hoje são 93 senadores. Mais da metade são ativistas de áreas múltiplas. São pessoas, são advogados, são pessoas que viveram vidas muito, muito incríveis. Então você tem muitos esportistas, você tem campeões olímpicos no Senado. Então é uma diversidade também que é muito rica. E você vê pelo impacto que o Senado tem até no global, porque, por exemplo, a senadora McFadden, ela tem um grande amor pelo Congo. E a gente tem muitos projetos com o Congo, de realmente sustentabilidade, defesa da mulher, área de segurança, que são ensinando as mulheres a serem se sustentarem. E que também quebra com estereótipos e constrói vidas melhores. Então, assim, ela realmente, pra mim, é uma das mulheres que eu vejo como exemplo. Eu tenho a sorte de chamar ela como praticamente colega, porque, assim, qualquer coisa que eu faço, eu sempre estou pedindo a opinião dela, porque ela
assim, foi professora, foi ativista, foi advogada na ONU, participou de coisas absolutamente incríveis e ela faz questão de incluir todo mundo. Você está na equipe dela até hoje? Não, hoje eu tô mais como consultora do que qualquer coisa. Eu saí Onde dela? do escritório dela no início do ano. E eu criei, ano passado, eu criei minha própria organização, que é com foco na agenda Juventude, Segurança e Paz. Então, não dava mais para conciliar os dois. Ficou muito caótico. Então, eu decidi me concentrar só nisso, principalmente pro primeiro ano, que, né, é muita coisa acontecendo, muita coisa, você fazendo muita coisa. Então, eu decidi sair, tô mais de lá. Ainda tenho muito contato e ela, assim, quando tem alguns projetos que são mais da minha área, ela também me chama. Mas realmente eu trabalho mais só na minha organização. Você está com 23 anos. 22. Ó, a Giana falou, temo que amanhã a fila de estudantes na Embaixada do Canadá fique grande. Recomendo. Agora uma pergunta dela, na universidade tudo é só ótimo? Ela quer saber o que tem de negativo. Eu vou falar que tem negativo sim. Por exemplo, a universidade, que é algo que eu luto muito, a universidade tende a focar na área que vai dar lucro. Pelo fato de ser paga e que o governo paga grande parte para os domésticos, principalmente, a faculdade tenta te empurrar sempre na direção que o governo quer. E isso você sente. Porque eu quero fazer isso, não me importa tanto, mas eu vejo o impacto que tem nos meus colegas que não, o que eles querem fazer não é trabalhar com o governo. Né? Eles querem trabalhar na área de ONGs, querem trabalhar na ONU, querem trabalhar no privado, inclusive. Eles sentem essa pressão de seguir para o governo. Então, por exemplo, toda hora tem painel com gente que trabalha no governo, você tem que aparecer, você tem que ir lá escutar. E aí 2 horas a galera falando, nossa, adoro meu emprego no governo federal, ou então no governo da província. Então você sente com certeza que a universidade está fazendo o seu trabalho de eu quero a grana. Claro, porque ela recebe a grana do Óbvio, governo, mas o assim, governo quer recrutar gente boa. dá Né? uma contrapartida. Mas o negativo todo mundo que quer ir para a área do privado, você, por exemplo, você quer fazer estágio, não tem quase nenhum estágio disponível para você fazer na área privada. É só com o governo. Ela não propicia. E não te ajuda também não. Então assim, tem esse. Você quer ser rico, se vira. Basicamente. É porque no Canadá o serviço público não paga tão bem quanto o privado, eu imagino. Não. Mas é permanente. Você Você tem tem segurança todos de os- emprego, tudo é igual concursar aqui. Gabi, você estava falando que você fez legislações, né? Você trabalhou muito na área de legislação com a senadora. Como é que é a ideia de política pública lá? Porque aqui a gente tem uma política pública muito diversificada, a depender do órgão, a depender do tipo de política que você está agindo, a depender até das pessoas dentro do órgão que estão naquele momento da política. Então, assim, realmente é muito diferente aqui em todos os sentidos. Eu queria saber como é que é lá. Então, lá pela legislação, eu vou dar a resposta que eu vou ler, depende. Então, certas áreas você não consegue mexer no nível federal. Então, as províncias têm total controle sobre educação, saúde e transporte. Nenhuma legislação que você vai fazer que mexa com isso, nem passa. Você nem começa, que nem vale a pena. Educação, transporte. E saúde. É completamente sob o controle do Estado, da província. Da província. Então, a legislação Porque o plano de saúde lá, então, é um caos, né? O SUS vem de lá. É A um ideia de SUS SUS vem de lá. No fundo, plano de saúde lá é só pra fazer massagem, acupuntura. O sistema de saúde está sobrecarregado. Agora tá. Mas aí também é pandemia, né? Não, mas é uma questão política complicada e eles não conseguem reformar. Mas aí de legislação em si, como funciona? Você tem os senadores, normalmente a maior parte das leis vem de origem dos senadores.
Até porque eles são vitalícios, eles têm tempo para ficar vendo censo, para fazer pesquisa, etc. Eles têm também um staff muito maior do que os deputados e os outros. Então, normalmente vem deles, eles fazem um discurso na Câmara. Chamber é Câmara, não é? Uhum. Chamber, Câmara. É, tá. Agora eu parei e pensei, acho que fiz a tradução bloca. Se apresenta a lei, ela passa para os deputados, eles vão fazer alterações, votar, etc. Não, volta para o Senado. O Senado faz de novo alterações. Aplicar essas leis foi assinado pelo primeiro-ministro e acabou, todo mundo tem que fazer. Só umas perguntas rapidinhas assim. O que a senadora mais te ensinou? Uma coisa chave. Negociar. Negociar. O SFU, o que você mais aprendeu lá? Não se for. Não se Eu vou falar que a coisa que eu mais aprendi foi estruturas políticas e conseguir fazer análises. Então, assim, hoje em dia, meus pais reclamam que eu tento sempre ser muito objetiva. Então, assim, até discussões extremistas, eu tenho que ter um olhar muito mais objetivo e muito mais estou estudando aquilo, eu quero chegar ao teórico, até porque minhas aulas são pesadas. Eu tive que fazer, por exemplo, introdução, tortura, terrorismo, coisas que são difíceis de engolir e você, sinceramente, você acaba ficando desensitizado. Uhum. Mas você cria um estudo objetivo das coisas que, maior parte, assim, política, por exemplo, discussão de política, hoje a gente vê algo como muito passional, que dá briga. Pra mim é o oposto. Eu viro, é igual um professor de matemática me explicando teorema. Pra mim é a mesma coisa. Então, deixou de ser algo passional e eu comecei a ver, tipo, eu enxergo Bolsonaro, Lula, pra mim não tenho paixão naquilo, eu vejo de uma forma muito mais objetiva e técnica. Okay. Muito fria. Você ser brasileira te deu que vantagem comparativa lá? Eu vejo a vantagem de brasileiro, a gente é muito... Eu vou falar a palavra desesperado, mas é que a gente quer estar fazendo coisa. Né? A gente quer mostrar trabalho, a gente quer ter garra, a gente quer mostrar que está fazendo tudo. Que eu acho que essa pressa vem de, assim, né? Você nasceu, você já tem que estar correndo porque você já está atrasado. Que vem muito da cultura brasileira. E isso, pra mim, eu vejo que faz um diferencial de eu tenho muito mais gás do que muitos amigos meus, que são canadenses. Eu dou conta de muito mais por ser brasileira. Porque você meio que fala, pode ser pior. Pode ser pior. Isso pra mim foi muito... Eu vi muito cedo que o que eu dava conta não era o que certos amigos meus davam. E o ser brasileiro, o que você acha que pode ter te atrapalhado? Eu vou falar que o ser brasileiro que mais me atrapalhou foi com questão de trabalhar na área internacional. Eu fui barrada muitas vezes pelo passaporte brasileiro. Achavam que você era espião ou algo do gênero? Não, é só... O Brasil não assinou certos acordos. O Brasil não participa de certas alianças. Então, você simplesmente não pode participar. Mesmo se eu estava na delegação canadense, não ser canadense me impedia de participar. Eu vou falar que, pra mim, ser brasileira, isso foi a pior coisa. Eu era impedida de continuar. Então, eu, pessoalmente, não senti que, né, cultural e emocional, essas coisas, me impediu de alguma coisa, mas foi realmente o passaporte brasileiro me parou muitas vezes. Vamos lá, só dar um passo para trás. Quando é que você percebeu que você estava numa família diferente? Eu vou falar que eu acho que nas primeiras vezes... Quando jogou lobisomem contigo. Com 8 anos de idade. Eu vou falar que nas primeiras vezes eu era pequena, eu tava no Canarinho. Eu acho que eu tinha o quê? Foi antes do Impossível, eu acho que eu tinha uns 6. Cheguei perto. Acho que eu tinha uns 6. E tinha um monte de amiguinhas minhas, né? Elas falando todo dos pais e tal, não sei o quê. E eles queriam combinar de ir pra casa de alguém. E eu falei, espera que eu tenho que pedir autorização. E aí eu fui ligar para a corrente de pessoas que eu tinha que ligar para avisar.
E eu cresci, eu achava isso completamente normal. Tem que falar com a minha avó, com a minha outra avó. Se o vovô estiver envolvido, tem que falar com o vovô, tio Leb, pra avisar se tem que me buscar ou não. Tio Ike, que talvez ele também me busque. Minha tia Fê, porque minha tia Fê vai querer fazer alguma coisa comigo. Minha mãe e meu pai. Minha mãe e meu pai não estavam nem aqui. Era só pra pedir autorização e pra avisar. Eu achava completamente normal. E eu lembro que as minhas amiguinhas viraram pra mim e falaram, mas só seu pai e sua mãe, não? Eu, não. O que isso tem a ver? Eu fui falar com todo mundo. E eu achava completamente normal. Eu ficava tipo, seguimos. É isso. Depois que eu tenho a aprovação de todo mundo, sim, eu posso. E você já teve muito conflito com relação a isso? De aprovação de todo mundo? Tipo, Eu a vou sua falar- avó, por parte de pai, assim, reclamava muito, falava, não, você não vai. Eu vou Não é falar porque ela tá que aqui não, tá? eu não tinha, porque eu fui uma criança que eu gostava de regra. Eu sempre fui de seguir regra. Se tem uma regra, eu vou seguir. Acabou. Tanto que eu me dou muito bem no Canadá, porque eu adoro isso. Ai, tem uma regra, tem uma lei, todo mundo segue. Você tem que, Adoro, você tem que ir adoro. pra Suíça, então. Não. Eu adoro. Tem um horário, é horário. Você, Tem uma lei, tem uma você lei. viu aquele filme A Onda, né? Só pra saber, só pra ter certeza. Eu sei, mas Ah, eu, não, eu só pra sou saber. assim. Eu sou assim. Então, eu sempre segui. Tipo, meu pai falou. Por exemplo, outra coisa também da minha infância, eu nunca assisti desenho animado. Nunca. Sempre fui proibida. A única coisa de desenho animado que eu assisti foram filmes da Disney. Isso foi o máximo que eu cheguei. Nunca me deixaram. E eu sempre segui. Você lia? Eu? Gibi? Não. Turma da Mônica, né? Não. Seu pai tinha horror do quê? Bob Esponja. Eu É. fui proibida de assistir Bob Esponja, Ursinhos Carinhosos, novela. Isso, o pai dela no Rio e ela aqui. Eu obedeci, sempre obedeci. Então, pra mim era, não, tá bom, não. Eu tava vendo TV, aí começou o Bob Esponja, ela, tio, não posso ver esse. Eu, por que não? Papai proibiu. Enfim, uma pergunta da Juliana. Não, ela só comentou, os canadenses seguem as regras, exceto as regras de trânsito. Se bem que ainda segue. Vou falar que segue. As únicas que eles não seguem são os limites de velocidade. É só isso. Mas limite de velocidade é uma tradição mundo afora, não obedecer. A única coisa que eles não seguem é limite de velocidade, porque o resto eles seguem. E a Joyce, lá da 316, falou que é das minhas. Primeira pessoa que eu conheço que adora cumprir regras. Eu sempre fui. Eu sempre fui. Adoro. Nossa. Adoro. Agora, a pergunta mais importante. O que o tio Leve te trouxe de positivo? Vamos pular pra outra, porque pô, o Leque tá aqui, Eu acabei de perceber. Sem pressão. O que o tio Leve te ajudou? Mas eu vou falar que eles, desde muito pequena, eu aprendi a jogar jogos de estratégia, né? Então, assim, e ele também me ensinou muito história. Eu tenho até hoje... Minha família, por parte de mãe, é católica. Me colocaram na catequese. Eu tinha todo sábado. Chegou um sábado que eu fui ensinada sobre criacionismo. E o meu tio, no mesmo dia, me levou pra exposição do Darwin. Ele... Bom tio, bom tio. Minha avó me buscou na catequese, me deixou em casa, me deixou aqui, né? E aí eu falei pra ele. Ai, me ensinaram isso hoje, porque ele sempre perguntava o que eu tinha aprendido na catequese. Me ensinaram isso hoje, não sei o que. Ele achou, e por sorte estava tendo a exposição do Darwin, ele me levou no mesmo dia e me explicou que a gente viu dos macacos, não sei o que, evolução. Inclusive o macaco Darwin ainda existe, é um macaco de pelúcia. Que ele me comprou no mesmo dia, né? O Darwin, pode chamar de Darwin. Não, o macaco era meu, mas você assediou ele tanto que eu te dei. É que você não lembra disso, né? E, assim, tudo, essa paixão por história também veio muito dele, porque ele me ensinou desde muito pequena, né? Me contava história. Eu sempre adorei história, minha matéria preferida. E isso veio muito dele. Veio muito dele. Porque ele sempre me contava várias histórias, né? Medieval, do Egito, guerras humanas, tudo. Né? E eu achava o máximo. A gente brincava de espada,
Era... Tá, e Então, qual foi a pior coisa que o tio... Não, deixa pra lá, vamos mudar de assunto. Acabou a live, acabou a live. Mas aí do Darwin, você chegou na catequese. Ainda Foi vou aproveitar excomungada, pra né? pegar. Assim. Não, ainda Programa fui lá. parecendo a diretora na catequese, porque eu falei que tá errado, não tem criacionismo. E aí chamaram a sua avó, né? É uma PT, né? Óbvio que... Ou seja, a melhor coisa que o tio Levi fez foi você arranjar encrenca. Ai, ai. Foi um milagre que eu continuei católica. O que mais? Tem mais alguma história da infância que você lembra? Da infância. Eu falo que eu não sei, pra mim sempre foi, assim, muita família, né? Eu sempre tive muita gente ao meu redor. Que sempre deu muito pitaco. Sempre deu muito pitaco. A família te influenciou nas suas escolhas profissionais, Muito. nas suas escolhas linguísticas? Muito. Ele sempre, assim... Minha avó me levou pra viajar desde muito cedo. Eu consegui ver muito do mundo por causa dela. E isso foi um impacto muito grande pra mim. Porque eu comecei a conhecer outras culturas, eu tive... Né, eu sabia coisas do mundo fora do Brasil que era fora dos livros também, fora do que a escola me ensinava. E eu sempre tive a pressão de todo mundo, de tem que estudar, tem que fazer muita coisa, tem que viajar, tem que aprender outras línguas, tem que se abrir para outras culturas, porque senão você não sabe nada. Então isso desde muito pequena eu sempre soube. Né? Eles... O fato de eu estar indo para a área, né, diplomática, essas coisas, também tem muito do meu avô e da família Macedo Soares, que né, é difícil. Quantos anos você tem, Gabi? 22. Só para constar, o meu bisavô, meu avô e meu pai são diplomatas, né? Aposentado meu pai agora. Infelizmente a minha geração, inclusive eu, a gente não foi diplomata, pulando uma geração. Tô tentando salvar a família de novo. Então agora é a função da Gabi retomar isso. Então são 3 gerações diretas, mais 2 no Império. Então a gente é a família diplomata mais longa, entre aspas. Tem uns que estão empatados com a gente. E a Gabi agora vai ser de outro país. Conta aí como é que você decidiu isso. Bom, eu decidi... Bom, boa parte da minha vida eu queria ser arqueóloga. Eu adorava história, achava fascinante. Eu não podia assistir desenho animado, eu assistia History Channel e Discovery Channel. E eu cresci vendo arqueólogos, eles dando entrevista e contando histórias, então eu achava o máximo. E eu sempre falava que eu queria ser arqueóloga. Mas aos 14 eu descobri que só tem arqueólogo é filho de milionário que está só batendo tempo enquanto tem trust fund. Não tenho trust fund. Não sou filho de milionário. Parece que não vai rolar. E não era bem a vibe passar fome, né? Enquanto tirava pó de artefatos. Dinossauro. Então me pareceu uma boa ideia fazer outra coisa. E eu sempre gostei de história, gostava de viajar. Falei, quero ser diplomata. Aos 14, 15. E fui trabalhando mais e mais. Vou falar que eu tive pouca pressão. Tirando a história da família, eu nunca tive pressão da família em si de virar diplomata. Eu sinto que assim, teve a história e teve... Também me contaram como era, como funcionava, eu sabia. Mas nunca teve a pressão de tipo, você vai ser diplomata. Nunca teve isso. Eu tomei essa decisão aos 14, 15 e continuei. Eu falei, vou fazer o que eu preciso para chegar lá. Minha ideia era ficar no Itamaraty, continuar a história da família, não sei o quê. Me mudei para o Canadá e eu me apaixonei. Eu amo aquele país. É minha nova casa. Eu adoro o povo, eu adoro cultura, eu adoro como é, sabe? Cada vez eu vou vivendo mais e mais lá e eu aprecio mais ainda o que eles têm, sabe? É uma cultura de cuidar dos outros, né? É muito mais uma visão de sociedade conjunta do que um indivíduo. E isso pra mim eu acho muito incrível, porque... E vai de tudo, sabe? De tudo eles pensam na sociedade, no bem comum.
Então isso pra mim foi muito, muito legal. E essa visão também de tipo igualdade, de respeito, pra mim foi, eu me apaixonei por aquilo. E aí eu falei, será que dá pra fazer o que eu ia, será que eu falei, vou ter que voltar pro Brasil, fazer estudo Rio Branco e tal. Não é fácil, porque eu quero ser diplomata. Mas aí eu descobri que eu podia fazer isso no Canadá. Eu comecei a pesquisar. Não posso falar. E, assim, o Canadá é outro aspecto, né? Diplomacia para eles é muito uma visão de vamos tentar melhorar o mundo e compartilhar o que a gente tem. Que eu acho isso muito massa. Então, falei, é aí que eu quero. E aí que eu quero. Me identifiquei. Dá um fechamento geral aí agora. Infelizmente está meio tarde. Imagina, não sei nem que oração, Deus me livre. Um resumo. Um resumão, tá. Bom, eu me mudei pro Canadá, foi um processo que eu praticamente não vivi, quem viveu mesmo foi meu pai. Mas chegar lá pra mim foi muito diferente. Mas eu me apaixonei pelo país. Assim, volto pro Brasil e falo, nossa, eu tô em casa, mas eu tô lá e eu tô amando, apaixonada, vivo cada dia mais louca por Vancouver e por aquele lugar. Hoje eu trabalho com feminismo mais de lado, mas ainda assim muito presente, e com a área da juventude. E hoje meus planos futuros são continuar com a minha organização, mas eu quero poder dar um passo para trás daqui a pouco tempo e deixar ela ficar autossustentável, autossuficiente e continuar sem mim. E vou estar graduando ano que vem e, com sorte, entrando para o GAC, que é o Itamaraty, no Canadá, e começando a trabalhar. Mas um pouquinho de mim. Não tem spoiler do Tio Leve, sinto muito. E você vai para Toronto, né? Não, Ottawa, desculpa. Sempre confundo a capital. Capitão. A Jana disse que ela conviveu com diplomatas que eram quebecois e tiveram essa mesma visão que você. Ok. Mais alguma coisa? Acho que não. Ok, gente. Então aqui, só agradecer aqui a Gabi, aproveitando que ela está aqui. Obrigado aí. 42ª roda de conversa. Uma honra aqui. Segundo membro da família que eu trago para cá. O primeiro foi seu pai, né? Isso, meu pai. Mas enfim, pediram para eu vir, mas eu trouxe o sobrinho em vez. É mais fácil, acho mais interessante. Então, muito obrigado, Gabi. Obrigado, pessoal, aqui também. E valeu aí, mais uma live aí para o nosso registro. Beijo e tchau. Obrigada.